Eu sou Deise Moura, apresentadora do Conversa com Ela, um programa do projeto Revela, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizado por meio do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, do Hospital Universitário Onofre Lopes, o UOL. O projeto Revela, financiado pelo Ministério da Saúde do Brasil, tem como compromisso a inclusão. Por isso, o nosso programa disponibiliza os recursos de acessibilidade para que todos possam ter acesso ao nosso conteúdo. No caso da audiodescrição, esse recurso já está sendo levado a você agora, no decorrer da nossa conversa. Eu sou uma mulher negra, de cabelos trançados, e estou vestindo uma camisa verde, calça jeans e sapatilhas bege. Nosso programa é gravado em estúdio, com cenário em tons de azul e detalhes ocre, com poltronas bege e cinza. As pessoas convidadas e eu, por vezes, aparecemos em plano aberto ou plano fechado. Neste e nos próximos episódios, nós vamos conversar com especialistas de diversas áreas para saber mais sobre a esclerose lateral amiotrófica, ELA. Ao meu lado direito está o nosso convidado de hoje, o neurologista Mário Emílio Teixeira Dourado Júnior. Ele está à esquerda do vídeo. Ele é um homem pardo, de cabelos grisalhos, veste uma camisa amarela, calças cinza e sapatos pretos. Mário Emílio é especialista em neurologia pela Academia Brasileira de Neurologia, médico neurologista no Hospital Universitário Onofre Lopes e professor de neurologia do Departamento de Medicina Integrada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É ainda coordenador do Ambulatório de Doenças do Neurônio Motor do Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN. Seja muito bem-vindo, Dr. Mário Emílio. Muito obrigado. E a gente começa com uma pergunta básica, doutor. O que é a esclerose lateral amiotrófica, ELA? Bom, é uma doença que a gente já conhece há mais de 100 anos. É uma doença que nós consideramos no grupo neurodegenerativo. Então, é uma doença neurodegenerativa, onde esta degeneração acontece nos neurônios motores, que são os cabos dos movimentos. Então, com isso, eu já posso dizer que a característica principal dessa doença é fraqueza. Então, é uma doença rara, né, onde o indivíduo, a partir de uma certa idade, começa a desenvolver uma fraqueza e ela é sempre progressiva. Tá certo? Então, é uma doença que nós consideramos muito grave pelo fato dessa característica constante de uma progressão dessa fraqueza muscular. E, doutor, como funciona o sistema nervoso para enviar as ordens para mover a mão e os outros membros, por exemplo? Pronto, então essa doença, como eu falei, são dos cabos dos movimentos, que nós chamamos de neurônios motores. Na verdade, o cérebro da gente é composto de 100 bilhões de neurônios, cada um com sua especialidade. Então, existe, na evolução da espécie humana, os cabos responsáveis pelos movimentos. Então, imaginemos que os seres pré-históricos, os que andavam, os quadrúpedes que passaram a começar a andar e a correr. Então, foi desenvolvendo uns cabos, uns neurônios responsáveis pelo movimento. O movimento da pinça, por exemplo, que é um movimento importante do ser humano, pegar uma pinça. Então, foi todo construído, desenvolvido esses cabos. Então, nós temos dois cabos. O primeiro cabo que nasce no cérebro, motor, e tem um segundo que nasce aqui na coluna espinhal, na medula. Então, um faz contato com o outro e o sinal, a vontade de mexer a mão, passa por esses cabos. Então, o nosso movimento, ele depende desses cabos. O movimento simples, complexo de fazer a pinça, o movimento de escalar, o movimento de correr, o movimento de falar, todos dependem desses dois cabos. E são esses dois cabos que degeneram seletivamente. Nós temos 100 bilhões de neurônios, mas só morrem esses cabos do movimento. Daí que configura essa doença do neurônio motor. E existe uma causa para ela? Esse é o grande desafio da ciência. Então, essa doença tem essa característica de ser, talvez, o maior desafio da ciência médica, é descobrir a causa dessa doença. Porque um indivíduo, a partir de uma idade, degenera só os cabos do movimento. Então, há várias teorias. Uma delas, por exemplo, uma das mais aceitas é que você teria uma predisposição genética de alguma fase da sua vida que ia morrer aquele cabo. Só que, no decorrer da vida, a pessoa começa a ter exposição a agentes externos, como, por exemplo, metais pesados,
um processo inflamatório, ou uma toxina, uma atividade física intensa e a própria idade. Então, esses 3 fatores, a idade avançada, um fator externo, uma predisposição genética, faz morrer o neurônio. Então, essas são as teorias para explicar a degeneração desses neurônios. E como um médico sabe que uma pessoa tem ela? Existe um exame específico realizado? É outro grande problema, outro grande desafio. Nós não conhecemos, não se conhece, não existe no momento um exame que diga, olha, seu neurônio começou a morrer. E o mais característico dessa doença, que ela começa focal, ela começa numa parte do corpo, não degenera tudo de uma vez. Então, no indivíduo pode degenerar primeiro a mão. Então, o primeiro movimento ele perde é o da mão. Então, ele vai dizer para mim que vai ter dificuldade para abrir uma porta, para abrir uma camisa, ou outro indivíduo vai dizer que está começando a tropeçar num pé. Tropeça, aí o outro diz para mim que começou a ter dificuldade para articular palavras. Então ela começa num canto, morre um grupo de neurônios e depois vai por contiguidade, por exemplo, os neurônios da mão direita começou a degenera da esquerda, vai piorando e vai avançando a chegar ao ponto que todos os músculos esqueléticos, de movimentos, de braço, de perna, de respiração, da deglutição, da fala, estão degenerados, estão mortos e a pessoa perde a função. Então, quando a doença está bem avançada, é fácil eu dizer que tem a doença, mas no início é muito difícil. Então, as características principais que o médico deve suspeitar é um indivíduo de uma certa idade, acima dos 55 anos, que desenvolve uma fraqueza muscular sem dor, que é uma doença que não tem dor. Ele perde o movimento, não tem nada da sensibilidade, quer dizer, ele não perde a sensibilidade, ele não fica dormente, não fica anestesiado, porque é apenas o cabo do movimento. Então, o cabo da sensibilidade está preservado. Então, o médico vai suspeitar a partir disso, de uma fraqueza de início focal, não dolorosa e progressiva, sempre progressiva, sempre progressiva. Como é a evolução da doença? Então, é assim, progride. Então, ela vai progredir. Imaginemos que começou num pé, começou a tropeçar. Em pouco tempo, tropeça o outro pé. Daqui a pouco é a mão que começa a ter a fraca, depois a outra mão, depois a voz, a alteração na voz, depois a deglutição e, por último, o problema respiratório. Mas ele pode começar ao contrário, ele pode começar andando, se mexendo, mas só com a alteração da voz. Os músculos da voz estão fracos porque o neurônio, o cabo elétrico que faz o movimento, degenerou. Então, é uma doença sempre progressiva. Então, o indivíduo que tem uma fraqueza que não piora, não é a ela. O médico já vai pensar e buscar outras causas, outras entidades que façam perder o movimento. E há alguma forma de retardar essa evolução da doença? Infelizmente ainda não. Então é outro grande desafio da ciência. Primeiro, é encontrar um marcador, que a gente diga é a doença no início. Vamos encontrar um exame, um marcador no sangue, no líquido, algo. E o outro é frear a doença. Como eu vou frear todo esse processo? Então, infelizmente, ainda não há um medicamento, uma forma de tratamento para frear a evolução. Existe, na verdade, um grande avanço em tratamentos que nós falamos de sintomáticos, que eu devo falar mais na frente, que pode retardar ou fazer com que a evolução seja um pouco mais lenta. Isso sim, já há medidas que façam com que ela vá mais devagar. Nós temos aqui algumas perguntas enviadas por telespectadores por meio de aplicativo de mensagens, doutor. Uma delas, a ela é comum no Brasil e no mundo? Olha, é uma doença rara. Entretanto, espera-se que haja um aumento importante da frequência desses casos em países em desenvolvimento, inclusive Brasil. Brasil, China, Índia, vai aumentar muito a prevalência dessa doença, porque é uma doença de idosos. E hoje é óbvio que o Brasil, a população de idosos está aumentando. Então as doenças tipo câncer, tipo Alzheimer, tipo Parkinson, e a ela nós vamos ver mais. Mas é uma doença, mesmo assim, é rara. Temos uma ideia, nós fizemos um trabalho agora no Rio Grande do Norte, que estamos para publicar, o número de casos novos é em torno de 0,4 por 100 mil. Então, no Rio Grande do Norte, são 10 casos por ano, tá certo? E isso é uma incidência relativamente baixa. No mundo, é em torno, na Europa, Estados Unidos, 1 a 2 casos por 100 mil. Isso nós chamamos de caso nova incidência. A prevalência é em torno de 5 para 100 mil. Então, é uma doença rara, mas a cada dia mais nós vamos ouvir e ver falar sobre essa doença. Uma outra pergunta, a ela tem herança genética? É outro dado interessante que a ciência nos mostrou, era uma doença considerada esporádica, quer dizer, não tinha ninguém na família, mas aos poucos foi percebendo que sim, em torno de 10% dos casos é hereditário.
E para complicar essa questão, desses 10% hereditário, não é só um gene, não. Tem mais de 30 genes que provocam a doença. E cada gene degenera o neurônio motor de uma forma diferente. Então, complicando mais a complexidade dessa doença. Primeiro, ela começa focal, já deixa o médico meio confuso e o paciente, óbvio, também. E segundo, que o mecanismo que faz morrer o neurônio motor é diferente e pode ser diferente de cada paciente. Daí a dificuldade até hoje de ninguém ainda ter descoberto um medicamento, um tratamento que freasse essa doença. Então é sim hereditário em apenas 10%, só que esses hereditários não é um gene só, existem mais genes. E cada ano um pesquisador descobre um gene diferente. Um desses genes foi descrito no Brasil, que a gente chama ela número 8, o gene número 8 foi descrito em Minas Gerais. Então em Minas Gerais tem uma grande população de pessoas que têm uma alta concentração dessa doença por essa questão de herança. Mas em todo o Brasil vamos ter alguns casos hereditários. Uma última pergunta de telespectador. De que forma os familiares podem ajudar um paciente com ela? Olha, é uma doença, ela é uma doença grave, é uma doença incapacitante, então a participação da família é fundamental. Primeiro, no apoio àquele indivíduo que está tendo uma doença que só percebe piorar, então um apoio familiar é fundamental. Também a família vai ajudar em buscar informações, ajudar o paciente a buscar informações sobre a doença. Quanto mais cedo a família souber da evolução, vai evitar, que eu chamaria de um problema da saúde, que é buscar coisas que não têm solução ou que vai provocar até um malefício. Então a gente vê muito hoje no mundo todo, nós vemos pessoas que aproveitam de uma situação de uma doença rara e grave e usam tratamentos milagrosos. Então, eu acho que cabe à família também buscar informações, ajudar ao paciente em buscar informações e saber se aquilo serve ou vai fazer mal para ele. O apoio diário é fundamental, o apoio econômico é fundamental. É uma doença cara, porque o indivíduo deixa de trabalhar, deixa de render, vai ter que ter um cuidador de lado dele, daqui a pouco são 2, 3 cuidadores, então é uma doença cara. Eu escutei de um americano que disse que o melhor presente que você tem que dar ao indivíduo com ela é dinheiro. Dê dinheiro para ele, para a família dele, para arcar com todos os custos que ele vai ter. Então, um apoio familiar vai ser importante em todos os aspectos, inclusive no aspecto econômico. Para encerrar, doutor, existe luz no fim do túnel? Sim, existe sim, porque a ciência vem mostrando caminhos que a gente pode frear esse neurônio. É complexo, já falei, são várias vias que faz matar o neurônio. Então, há um grupo grande de pesquisadores no mundo em busca. Era uma coisa que até alguns anos atrás ninguém ouvia falar, não tinha tratamento. Antigamente, há uns 10, 15 anos, era diagnosticou de ela, vai para casa e vai ter uma morte feliz ou infeliz. Hoje não, hoje nós sabemos que há perspectivas. A primeira delas, bem simples, é tratamento multidisciplinar. Então, esses indivíduos são tratados por equipe multidisciplinar, que inclui o médico, o fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo. Então, esse grupo, os pacientes que são tratados nesse grupo, vivem mais do que o que não é tratado. Isso é uma demonstração científica. Nós temos medicamentos já, um medicamento que retarda a evolução, que é distribuído pelo governo, e há uma série de novas pesquisas tentando frear essa doença. Então, há uma luz aí grande. O ensinamento da genética vai ser importante. Então, essas formas hereditárias, é fácil para o cientista entender como morre. Então, ele pode desenhar drogas que freia. Óbvio que vai servir só para aqueles casos genéticos, mas isso vai ser um aprendizado para usar nas formas não genéticas. Então, o que tem mais de recente existe 2 genes que, quando mutados da doença, que já está havendo medicamentos em teste para frear. Então, existe uma luz no túnel. E como outras doenças também graves foram descobertas, eu acho que a ela um dia vamos ter, em breve, uma cura, um freio ou um tratamento para essa doença. Tá certo, doutor Mário Emílio. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. No próximo episódio tem mais. Para saber mais sobre a ela ou para rever esse programa, acesse o nosso portal Revela. Até mais!